Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dai-me gole da vontade divina minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Pelo sonado Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, estudo 26, tema do volume 11, trecho 10, de 8 de março de 1912. O que significa vítima? Esta manhã, o padre G. ofereceu-se vítima a Nosso Senhor, e eu estava pedindo e oferecendo-o para que eu o aceitasse. E meu amável Jesus me disse: minha filha, eu aceito de bom grado. Diga-lhe que sua vida não será mais a sua, mas a minha. Aliás, escolho o vítima da minha vida oculta. Minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem. Assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus. Tudo que o homem faz exteriormente não é outra coisa que o desabafo de seu interior. Se tanto mal se vê no exterior, o que será do interior? Assim muito me custou refazer o interior do homem. Basta dizer que nisso empreguei a prolixidade de 30 anos. E meu pensamento, o bater do meu coração, o respiro, os desejos estavam sempre dedicados a correr para o pensamento. O bater do coração, o respiro, o desejo do homem para repará-los, para santificá-los e para dar satisfação por eles. E assim como escolho a ele vítima para esse ponto de minha vida oculta, então eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecido a mim para me dar satisfação pelo interior malvado das outras criaturas. E muito a propósito, o escolho para isto, pois sendo ele sacerdote, conhece mais que os demais o interior das almas, a lama, a podridão que há dentro delas, e por isso pode conhecer melhor quanto me custou esse meu estado de vítima, no qual quero que tome parte, e não só ele, mas também os demais que ele conhece e trata. Minha filha, diga-lhe que ele faça uma grande graça, aceitando-o como vítima, porque fazer-se vítima não é outra coisa que um segundo batismo, mas sim mais do que o batismo, porque se trata de ressurgir minha própria vida, e devendo a vítima viver comigo e de mim, é necessário lavar de toda mancha, dando-lhe um novo batismo e reafirmá-la na graça para poder admiti-la viver comigo. Assim que de agora em diante tudo o que ele faça não dirá que é coisa sua, senão minha. Assim que se reza, se fala, se obra, dirá que são coisas minhas. Depois disso, parecia que Jesus olhava em torno de mim e lhe disse: que vês, ó Jesus? Nós estamos sozinhos? E ele: não há. Ele disse: não, há outras pessoas. Eu as atraio em torno a você para tê-las mais estreitas comigo. E você as ama muito? E ele: sim, mas gostaria mais desenvoltas, mais confiantes, mais audazes e mais íntimas comigo, sem nenhum pensamento delas mesmas, porque deve saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas. De outra maneira, anulam o estado de vítima. Então eu, tendo um pouco de tosse, disse-lhe: Jesus, faz-me morrer de tuberculose. Em breve, faz-me ir, leva-me contigo. E Jesus: não me faça ver que fica descontente, pois assim eu sofro. Sim, vais morrer de tuberculose, mas ainda falta um pouco. E se não morreres de tuberculose corporal, vais morrer de tuberculose. Ah, não saias da minha vontade, porque a minha vontade será o teu paraíso, antes o paraíso do meu querer. Por quantos dias estiveram na terra, outros tantos paraísos te darei no céu. Então, um trecho muito bom, né? E vamos lá, então, ver o que nós podemos falar desse trecho, né? Então, a Luísa oferece o Padre G, só tá Padre G, né? Então, não dá para estender o nome, né? Mas tudo bem, tá? Isso não é mais importante aqui, né?
ofereceu esse sacerdote como vítima de nosso Senhor, né? Certamente, ele pediu para Luísa falar para Jesus, né? Que ele queria, né? Que Jesus aceitasse o pedido dele, né? Porque tem que ter uma aceitação da pessoa também, né? Uma disposição da pessoa. É isso mesmo. Esta manhã o Padre G ofereceu-se vítima a nosso Senhor. Então foi ele que se ofereceu como vítima. E aí a Luísa estava rezando por ele, né? E oferecendo também, intercedendo para que Jesus aceitasse. E é claro, né, gente? Jesus nunca vai negar algo assim, né? A pessoa que oferta sacrifica a vida dela, né? Porque assim, não vai ser um sofrimento inútil, né? Mas vai ser um sofrimento oferecido, né? Isso é muito importante. A pessoa oferecer, né, a sua vida, né? E ele fala que aceita de bom grado, tá vendo? E agora, a partir desse momento, ele não se pertence mais, né? Então ele não vai se ver mais como o Padre G, fazendo a missa, ouvindo confissão, atendendo as pessoas, ele sozinho, fala assim, a minha vida pertence a Cristo, então tudo que eu viver agora tem outro sentido, não é uma coisa à toa, né? Isso é muito importante, né? Então, porque o próprio Jesus nele, né? Ali. Aí eu não sei se ele viveu na divina vontade, né? Aqui dá uma dúvida na hora, porque oferece ele como vítima, né? E Jesus fala que a vida dele agora é dele, né? É ele vivendo na vida dele. Pois então, sua vida não será mais a sua, mas a minha. Então agora, tudo o que aconteceu, o padre não pode dizer que é ele sofrendo nada. É Jesus que está vivendo nele, então ele vai receber, os sofrimentos dele vão ser os de Jesus. É Jesus que está mandando para ele aquele sofrimento lá. Viu uma pessoa muito difícil falar umas coisas com ele, muito difícil de ouvir, mas esse sofrimento de ter que ver o interior do homem, a sujeira e sentir tudo que é sentir nojo, ranço do que a pessoa está falando, né? Revolta, qualquer coisa que vinha é Jesus. É Jesus compartilhando com ele. Então agora ele não pode mais, tipo assim, quando não é ele que vai administrar a vida dele, fala assim, essa eu não quero atender, essa pessoa eu não quero atender. Não é mais assim. Então, quando você toma consciência que a sua vida é de Cristo, é uma responsabilidade muito grande. Entendeu? Você não vai jogar fora, reclamar do sofrimento e jogar fora a sua vida, né? Então, ela, eu escolho como vítima da minha vida oculta. Então, tá dando para ele uma graça muito maior, porque não tá falando assim, você vai imitar minhas virtudes, olha. Observa na minha vida externa como eu falava para você pregar para as pessoas, como eu rezava, eu ficava de joelho e tal, assim, assim, assado, você também vai ficar, não é nada disso. Observa eu multiplicando os pães e você ter que levar comida para os pobres. Ele não pediu para eu prestar atenção na vida exterior, mas ele vai partilhar o íntimo dele, então isso é muito grande, porque é aquilo que é menos compreendido pelas pessoas, a vida interior de Jesus. Sacrifícios esses que chega ao fantástico, né? Coisa incrível, incomensurável, né? O que se vê externo ainda é pouco diante do que ele vive interno, é uma vida muito intensa. A vida de reparação que Jesus estava fazendo. E tratar o interior do homem é muito mais complicado, porque é lá que origina tudo, né? O que a pessoa faz externamente foi um transbordamento do que ela já pensou, já desejou, já consentiu, ela já queria fazer aquilo. Externamente saiu para fora, mas aquilo que ela já pensava em fazer aquilo, ela já pensava em fazer o mal. Ela já desejava ter essa oportunidade, entendeu? Então a pessoa vai lá e faz um pecado horroroso, como aquele homem que deu soco no elevador na moça lá. Mas ele, no interior dele, já quis aquilo, ele já se imaginou fazendo aquele ato. Ele já imaginou ele dando 60 socos nela. Então, no interior dele, imagina o que Jesus vê. Ele ali criando aquela cobra, né? Ai, quando eu tiver oportunidade, eu vou socar essa pessoa. Tipo assim, a pessoa só esperou como que eu posso falar? O momento que deu para fazer assim, né? Tem uma palavra que eu esqueci agora. Ele só esperou isso, né?
Então, assim, o gatilho, né? Uma situação ali que foi o gatilho, mas não quer dizer que foi naquela hora que veio do nada. A pessoa já planejou aquilo. A pessoa lá no fundo do coração dela, ela já se viu fazendo algo assim, né? Ela já desejou no coração dela dar muito, matar aquela outra pessoa, né? Machucar aquela outra pessoa. Então é muito complicado. Aí que Jesus vai falar, né? Minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem. Assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências e afetos maus. Então, tudo que o ser humano pensou de ruim, que desejou fazer de errado, tudo, tendência, modo, né, da pessoa ser, agir, né, os afetos maus, né, tudo que é desordem do homem, né, desequilíbrio, Jesus reparou, né, é muito forte isso. Então, ele está falando tudo que a gente vê no exterior do homem, né, quando você vê alguém cometendo uma violência, mas isso é desabafo do seu interior, então, assim, é que isso está revelando que o coração da pessoa está cheio, né? Está revelando a realidade do interior da pessoa. Então, Jesus não reparou só o exterior, o ato em si do que o ser humano fazia de desordem, mas a fonte desses pensamentos, né? A fonte que originou cada coisa que ele fazia, né? É, o que ele pensou, né? Aquilo que ele desejou de errado, aquilo que ele, né, premeditou lá. Então, assim, as coisas mais profundas do ser humano, assim, por isso que só Jesus conhece. Ele fala assim, que só eu conheço o que é a culpa. Só Jesus conhece a profundidade que é, a dor que é, da culpa que às vezes o ser humano faz coisa e ele nem tem ideia, às vezes ele nem se conhece tanto assim quando viu já fez e fala, eu não sei nem como, eu fiquei com raiva e fiz tal coisa. Mas é algo que às vezes já estava lá no interior dele, em várias situações que desencadeou aquilo e nem ele se conhece. Mas Jesus pegou cada minúcia, cada coisa, cada detalhe. Então, assim, é muito profundo a vida interior de Jesus, né? E a vida, aí ele fala, a vida interior dele foi vítima, então ele sofreu muito. Ele sofreu, né, demais para reparar o interior do homem, foi muito intenso, né? Então é muito forte. Aí ele vai falar, assim, muito me custou refazer o interior do homem. Então, quando Jesus viveu tudo que ele viveu interiormente, tudo que possa ter sentido, né? Sentimentos que o ser humano sente, né? Abandono, passar por algum momento de solidão, né? Desespero em alguma situação, né? Cansaço, tudo é para reparar e refazer o interior do homem. E porque assim, quando ele divinizou os atos humanos, ele também divinizou essa realidade também dos sentimentos, por homem ter sentimentos corretos, né? Refazeu, refez, né? De tudo que o ser humano pensou errado, então ele colocou os pensamentos certos, então ele viu os pensamentos errados das criaturas e colocou o pensamento certo, né? Que às vezes o homem faz algo externamente, mas o que ele está pensando é outra coisa. Ele está fazendo aquilo externamente, às vezes coisas boas, parece boas aparentemente, mas o interior do homem, a intenção com o que está fazendo não é boa, e às vezes a própria pessoa que está fazendo não sabe, não tem assim uma clareza, porque não conhece a si mesmo, né? Não conhece. Então, assim, ela mesma às vezes está fazendo com outras intenções e ela mesma não consegue fazer essa reflexão, ter esse entendimento para ela o que ela está fazendo, do jeito que ela está fazendo está ótimo, mas às vezes o que está movendo ela, a intenção é errada. Os sentimentos que está movendo ela é errado. Então, às vezes ela está fazendo algo, pode ser coisas até santas, né? Exteriormente, assim, quem vê fala que é muito santo, mas o interior dela, Jesus não está feliz. O interior dela está manchado, porque tem intenções dúbias, contrárias à vontade de Deus. Então ele reparou isso, né? Nós temos duas caras, entendeu? Essa realidade do ser humano ser duas caras. Às vezes você vê uma coisa, fala assim, né? Quem vê cara não vê coração, né? Então, às vezes, assim, ela externamente está fazendo uma coisa, mas a intenção não é uma intenção reta, né? Dirigida a Deus.
tem uma outra ali, às vezes o que a intenção dela, né, que moveu ela é o interesse próprio, né? Então Jesus estava refazendo toda essa realidade de egoísmo, porque tudo nasce de um egoísmo muito grande, né? De um pensar em si, que na hora o ser humano pensa em si, aí eu quero o que é bom para mim e não interessa mais nada, né? Então Jesus imagina cada coisa que Jesus reparou, né? Então, basta dizer que nisso empreguei a prolixidade de 30 anos. Então, 30 anos que a gente fala assim, nossa, a vida pública de Jesus, a manifestação dele em público foi depois, né? Que ele apareceu e tudo, né? Mas assim, a paixão dele não começou só depois, não. Ah, não, é a vida dele todinha. Então, os 30 anos da vida dele de vida oculta foi só para trabalhar o interior do homem. Então, o momento em que Jesus não era público, conhecido, estava indo nos lugares evangelizando, mas o que ele estava fazendo? Um monte de atos reparatórios. É quando você for ver a vida íntima, você vai ver isso. Uma vida totalmente intensa e assim simples, né? Porque é dentro das contrariedades que apareciam ali para ele, e ele fazendo os atos contrários e oferecendo tudo ao Pai, né? Então, meu pensamento, bater lá, bater do meu coração, tá vendo o que era a vida interior de Jesus? O bater do coração dele, o respiro, e tudo que faz parte do nosso ser também, que ninguém vê, né? A gente não põe valor nenhum nisso, não é? A gente fala assim, as batidas do meu coração, pois é que as batidas, às vezes, nosso coração se move não por Deus, os nossos pensamentos, a gente respira, mas não atribui a Deus essas coisas, o nosso interior não tem aquela intenção de, não tem uma gratidão, um desejo, assim, de a gente ter aquela inspiração, aquela luz de oferecer tudo para Deus, de perceber, nossa, como Deus me ama, eu tô respirando, né? E os nossos desejos, nossos afetos, o nosso coração ser inclinado para Deus, né? Os desejos, os afetos do coração dos seres humanos vão para as criaturas, vão para si mesmo. Então Jesus pegou exatamente isso, né? É daí que nasce tudo, né? Então, o pensamento, o bater do coração, o respiro, os desejos estavam sempre dedicados a correr para o pensamento, o bater do coração, o respiro, o desejo do homem para repará-los, para santificá-los. Então, para que o homem tenha, se hoje alguém pode ter uma inspiração boa, se vem um pensamento bom na cabeça da pessoa, se de repente ela de coração mesmo vê alguém assim, se compadece muito, sem ter nenhum interesse, sabe? Ela só quer ajudar a pessoa. E ela sentiu compaixão absurda por alguém que está precisando. Isso é fruto da vida de Jesus, não é ela em si que é boa, não é ela que tem pensamentos bons e santos, não é ela por si mesmo, é tudo fruto da vida de Jesus. Não, o homem nem teria vida interior se Jesus não reparasse. Os seres humanos, o ser humano não tinha vida interior. Imagina se externamente o ser humano via tudo confusamente, imagina a vida interior, então estava um estrago, né? O ser humano nem tinha essa consciência de alma, de interior, de coração, de que você tem um pensamento ali, que Deus fala nesse pensamento, te inspira, que esse pensamento tem que ser voltado para Deus, para aquilo que é reto, para aquilo que é santo. E Jesus teve que abrir caminho no interior do homem. O interior do homem estava como que se fosse entupido, com tanto lamaçal, né? Com tanta. Então Jesus teve que, tipo, nos refazer de novo. Reconstruir a gente, como se a gente fosse umas pessoas assim que ficou de um acidente muito grave e estava tudo fora do lugar, né? E teve que reestruturar o nosso interior, que estava tudo em ruína. Nós éramos como um castelo em ruínas, né? E Jesus teve que reparar cada detalhe novamente do nosso castelo interior da nossa alma, né? Então é mérito dele, não é nosso, é tudo dele, que ele ofereceu para que nós pudéssemos também, hoje, se podemos viver uma vida interior com Deus, é por causa de Jesus, que uniu nossos pensamentos de novo a Deus, o nosso coração, a nossa vida, o nosso respiro. Ele pôs valor no nosso respiro. Então, nosso respiro hoje tem valor, bater do nosso coração tem valor, tudo tem valor por causa de Jesus. Então, um desejo bom que você tem é muito poderoso.
Ele fala que um desejo santo, só a intenção boa já é como que um ato, né? Então, assim, mas tudo pelo mérito de Jesus. Então, quando sai, a pessoa tem um desejo santo, uma coisa boa, tudo vem dele, né? Tudo é ele que faz, né? E aí, além de se reparar, para santificá-los, para pôr valor nisso, né? Que a nossa vida interior, às vezes você pensa assim, nossa vida interior com Deus, uau, castelo interior da alma, você fica pensando só no glamour, né? Ai, a vida interior deve ser quando você chega a um ponto da oração em que você até levita, em que você vê anjos, em que você chega a um ponto interior que você ouve a voz do próprio Deus audível no seu ouvido, né? A vida interior do homem, nossa, que coisa linda, né? Deve ser um momento assim, como chega na elevação, que ele sai da terra e você fica pensando na vida interior assim, tão fora do normal, né? Não, a vida interior é o seu coração batendo, é a sua respiração, você respirando, é você pensando, é a vida interior, é você pensando, é você memorizando, guardando a palavra de Deus. É isso que é a vida interior, já é é aquilo que Deus já colocou em você, os atributos da sua alma, memória, inteligência, vontade, entendeu? Então essa é a vida interior, só que tudo isso inclinado para Deus, né? Os seus pensamentos voltados para Deus, mas não é nada de você virar uma outra coisa fora, né? Sair de si. Ah, precisa de alma sair do corpo, não precisa de nada disso, não precisa de levitar, não precisa de nada glamouroso. Porque já é grandioso, né? Entendeu? Quando você bate, o seu coração tá batendo, se movendo por Deus, amando a Deus, seus pensamentos. Você vê que seu pensamento só pensa nas coisas de Deus, isso é vida interior. Deus tomou seus pensamentos. Os seus desejos sempre é voltado para aquilo que Deus quer. Você fica preocupado com a vontade dele. Então é sinal de que Deus está tomando o seu interior está se enchendo de Deus. E como se enche o interior de Deus? Por meio das verdades, por meio de comungar a palavra, né? Alimentar-se da palavra de Deus, meditando, compreendendo, guardando, né? E recordando sempre na sua mente. Então é muito importante isso, essa conexão que você tem com Deus, né? Mas aí já é como se fosse você pensando mesmo, não é? Não fica pensando que você tem que ouvir uma voz diferente para falar que é Jesus, não. Você entender que se vem qualquer pensamento que vem na sua mente em direção a Deus, que é correto, que é ordem, não foi você que criou aquilo, é Deus nasceu em você. Você tem que entender que você não poderia ter nenhum pensamento bom se o próprio Jesus não fizesse essa reparação aqui. Então é o próprio Deus em você. Então quando você está pensando, não é você pensando sozinha. É Deus. Se não fosse pela força de Deus, se não fosse pela graça de Deus, você não poderia. Então, é tomar posse, essa vida interior já é tomar posse da vida de Jesus. Não é você criar um caminho seu, nada disso. É você já tomar posse da vida de Jesus, do que ele fez, das orações dele, né, dos atos dele. Então, aquilo que você vai ouvir o que ele já disse, o que ele já deixou, e você vai ouvir e tomar para posse daquilo que ele deixou que foi para você, cada palavra dele, né? Então, aí olha que interessante o sacerdote com esse papel de vítima tão importante, por quê? Porque ele escolhe, ele fala, eu vou te pôr nesse ponto da minha vida oculta. Por quê? Aí ele fala, eu quero que todo o teu interior, então eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecido a mim para me dar satisfação pelo interior malvado das outras pessoas, porque o Padre conhece o interior, ele acessa mais segredo das pessoas por meio da confissão, porque você vai lá na igreja, você vai nos lugares, você vê o externo da pessoa ali. Mas aí quando a pessoa vai no confessionário, ela vai contar as coisas mais miseráveis que ela esconde, os pensamentos mais nojentos que ela tem, as coisas mais erradas que ela faz, né? E quem conhece, e para quem que ela fala isso? Para o sacerdote, né? Então o sacerdote, ele é que ouve as coisas mais podres dos homens, os pensamentos. As pessoas não vão lá para ele contar assim, eu faço isso na igreja, eu sou coroinha,
eu sou ministro. Não é isso que eles vão contar, o que faz externamente pro padre, não. Eles vão falar assim, olha, padre, eu tô tendo esse desejo, tô vendo que tá errado, tô tendo esse pensamento, entendeu? Eu tô tendo esse sentimento, entendeu? Eu fiz tal coisa, tal, né? Mas assim, ele vai conhecer o que as pessoas não contam pra ninguém, o que é oculto, né? Aos olhos dos outros, mas aos olhos do sacerdote, aos ouvidos dele não é. Então ele vai perceber o grau de miséria humana. Ele é uma pessoa assim que muito chave, né? Para isso, né? Porque ele tem acesso a uma miséria mesmo. As pessoas vão ali as pessoas não vão até o padre na confissão para dizer coisas bonitas e agradáveis. Elas vão ali para derramar podridão mesmo, né? É podridão, ele tem acesso ao pior, porque é o que Jesus também teve. E tem acesso ao pior de nós mesmos, a nossa miséria, nosso lixo, né? Então, assim, ali ele tem acesso ao homem que, pelo que o homem é mesmo, que o homem não tem, sem máscara, né? Enquanto tá na igreja, enquanto tá nos lugares, tem uma máscara, mas ali se tira a máscara, né? Então ele vê as coisas não veladamente, né? Mas ele acessa aos segredos da pessoa, né? Que ela guarda com ela. Então ele tem acesso ao pior. E isso é muito importante para reparar Jesus. Porque Jesus também, cada pensamento de criatura vinha até ele, cada desejo, cada inclinação, não tinha nada que não soubesse. Tudo passava por ele, né? Então, tudo, a pior coisa que você pode imaginar lá da cabeça do pedófilo, Jesus via a cabeça do pedófilo, os pensamentos do pedófilo, o que o pedófilo sente quando está fazendo tal coisa, né? O que que ele sente na hora, o que que ele pensa na hora, por que que ele faz aquilo, tudo que você possa imaginar, todas as tramanhas dele lá, todos os planos que ele faz para conseguir alcançar seus objetivos, tudo passava por Jesus. Então, é muito forte. E o que o padre ouvir de absurdo, de ruim, vai ser para ser oferecido também. E aí ele vai falar, pois sendo ele sacerdote, conhece mais que os demais o interior das almas, a lama, a podridão que há dentro delas, e por isso pode conhecer melhor quanto me custou. Então, ele vai compreender mais o quanto custou para Jesus, porque ele também vai sentir muito, né? Nossa, é tanto pecado por vir que é muito difícil. Ele vai ter muito mais sensibilidade com a dor de Jesus, quando Jesus fala, ai, tomou sobre si as nossas culpas, outras pessoas ouvem e ficam. Mas ele vai ouvindo, nossa, sério que tomou isso sobre si? Nossa, mas isso, Jesus viu isso, Jesus, nossa. Então, assim, ele vai ter muito mais, assim, capacidade de entender, de penetrar na dor de Jesus, entendeu? Então, o qualquer que tome parte, e não só ele, mas também os demais que ele conhece e trata, muito forte. Então, as pessoas também, né? Vai falar assim, Jesus sofreu isso por você. Deixar as pessoas conscientes também de tudo que Jesus fez por elas, para que elas possam ser gratas e não peque mais, né? Não queiram pecar mais, não queiram mais ofender ele. Porque ele também vai conseguir falar com mais força com as almas, de convencê-las da santidade e de quanto o pecado é mau e fere Jesus, porque ele vai ter consciência disso. Então é muito grande, né? Então, assim, minha filha, diga-lhes que lhe faço uma grande graça, com certeza. Em nome de muitos dos sacerdotes, né? Aceitando como vítima, porque fazer-se vítima não é outra coisa que um segundo batismo. Então, muito grande isso aqui, né? Porque se trata de ressurgir em minha própria vida. É uma vida nova, porque a vida dele nunca mais é a mesma. Ele morre para a vida dele, de ser o padre e tal, que celebra a missa, né? E agora é a vida de Jesus, ele só vai ver Jesus, né? Os propósitos de Jesus. Então, é um novo batismo, é um novo nascimento. E devendo ser vítima, viver comigo e de mim. Aí me é necessário lavar de toda a mancha, dando-lhe um novo batismo, né? Então,
É uma nova purificação que está sendo feita para ele. E reafirmar na graça para poder admiti-lo a viver comigo. Então, Jesus vai estar purificando ele através desse sofrimento também, dessa oferta dele. Olha que graça que está recebendo. Assim que de agora em diante, tudo o que ele faça, não dirá que é coisa sua, senão minha. Assim que se reza, se fala, se obra, dirá que são coisas minhas. Então, ele tem que declarar isso aqui, está dizendo que ele dirá. E tem que declarar, e tem que se convencer disso, ele tem que crer nisso, né? É muito forte. E aí Jesus mostrou para ela um grupo de pessoas, né? E a outras pessoas eu as atraio em torno de você. Então, Jesus está reunindo essas criaturas na Luísa, certamente para a Luísa reparar por elas, né? Jesus faz isso mesmo, né? Para tê-las mais estreitas comigo. E aí Jesus fala que ama essas almas, mas elas, assim, aborrecem ele também, né? Porque elas não são, assim, muito ousadas, confiantes, né? Elas poderiam ser muito mais íntimas, com Jesus, mas elas têm pensamento sobre si mesmas, elas têm ainda muito apego à terra, né? Tem travas, resistências nelas, né? Porque, então, parece que são vítimas, né? Parece que são outras almas vítimas, porque aqui tá falando, né? Porque devem saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas. De outra maneira, anula o estado de vítima. Então, são vítimas que a Luísa ali também, ela tá representando todas elas, né? Ele repara por todos. Consome também esse estado de santidade humana, de alma vítima, né? E ali Jesus traz essa realidade de ter outras almas, mas essas almas são medrosas. Então tem alguma coisa ali que elas não dão para Jesus. Elas não se entregam totalmente como deveria, né? Que elas deveriam anular o seu próprio ser, assim, né? Tipo assim, não pensar em si, né? Entender que elas não são donas de si mesmas. Então pode ser que elas, eu não sei por que, em que sentido que elas falham, né? É, então, assim, ele está dizendo assim, que elas têm que entender, elas não podem ter mais nenhum pensamento em relação a elas mesmas, né? Que um pensamento delas mesmas, que elas ali, mas eu quero dessa forma, isso eu não quero, assim eu quero, eu gostaria dessa forma. Então, elas não são mais donas delas. Então, se elas são vítimas, Jesus faz o que ela bem entender. E elas não é elas que ficam escolhendo o que é mais cômodo, como elas gostariam. Então, se nós somos totalmente entregues, né? Então, ele não tem tanta liberdade de usá-las. Ele usa num ponto, mas não pode usar por completo como gostaria. Aí a Luísa vai e fala isso, né? Para Jesus deixar morrer. Isso aqui foi absurdo, né? Jesus acabou de falar para ela dessas almas que não são donas delas mesmas, né? E se elas tentarem ser, elas anulam o estado de vítima, jogam fora a graça, né? E elas deveriam ser confiantes, né? E aí a Luísa vai falar: Jesus, faz-me morrer de tuberculose. Tipo assim, você não tem que escolher nada. Não tem que ficar escolhendo nada. E aí Jesus vai falar: não me faça ver que fica descontente, pois assim eu sofro. Então, você também? Você também vai andar para trás, né? Você vai morrer de tuberculose? Sim, você vai morrer de tuberculose. Mas ainda falta um pouco. E se não morresse de tuberculose corporal, vai morrer de tuberculose. Então, não importa isso, sabe? Você não escolhe o tempo, o momento, nada, entendeu? É, ele até gosta da ousadia dela, assim, que não tem medo de nada, né? Mas, mas assim, o maior ousadia é você, Senhor, eu entrego-me nas suas mãos, faço o que o Senhor quiser. É isso que ele quer, né? Essa confiança, né? Então, não saias da minha vontade. Então, não faça igual essas almas que eu tô te falando, que, infelizmente, elas ainda têm muito de si, né? Então, não saias da minha vontade. E fica quieta aí. Se eu quero te manter aí, não fica querendo morrer logo, simplesmente pegar a doença para morrer logo e ir embora, não.
né? Então, porque a minha vontade será o seu paraíso. Então, você já está no céu, né? Pela minha vontade. E ele vai falar, porque minha vontade será o teu paraíso, antes o paraíso do meu querer. Por quantos dias estiverem na terra, outros tantos paraísos te darei no céu. Então, quanto mais ela viver, melhor. Mais ainda, né? Então, é trabalhar para nós também. A gente ficar inventando moda para Deus, né? Não ficar com essas graças. A gente não é vítima, tá? A gente vive o martírio da vontade humana, né? Não pensa em si. Nós podemos dizer que nós somos vítimas da vontade. Mas não é alma vítima, tá? Mas assim, também nós também renunciamos à nossa vontade, né? Então morremos para a nossa vontade humana, que é o maior sacrifício de todos. Amém?